Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Olá, você já ouviu falar em programação neurolinguística? Parece difícil e longe da nossa realidade, não é? Mas é muito mais simples e mais útil do que se pensa. Trata-se de uma técnica que permite com que você reprograme seu cérebro para mudar um tipo de comportamento. Isso vale para traumas de infância, medos, comportamentos inadequados que dificultam o nosso dia a dia. Os especialistas dizem também que a PNL é uma excelente ferramenta de motivação e carisma. Aguce a sua curiosidade para se informar melhor agora no Sala Especial que está começando. Para falar sobre PNL e programação neurolinguística, nós convidamos a especialista neste assunto, Cleise Souza. Ela é de Viçosa e atualmente trabalha com essa técnica em Belo Horizonte. Nós estamos falando deste assunto porque esta semana ela deu uma palestra na Associação Comercial, Cleise, na Casa do Empresário de Viçosa, sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Cleise, muito obrigada pela sua presença aqui. Explica melhor para a gente o que é PNL. Obrigada, Leia, eu que agradeço. Olha, PNL é a sigla de Programação Neurolinguística, né? O que vem a ser Programação Neurolinguística? É uma forma de nós entendermos como a nossa mente inconsciente funciona. Então, é importante a gente distinguir aqui a neurolinguística da neurociência. A neurociência, ela dá conta de explicar as funções cerebrais, as questões de anatomia cerebral. E a neurolinguística, ela vai falar ou vai explicitar como é que a nossa mente inconsciente funciona, ou seja, o que na verdade conduz a vida do ser humano, que são os seus pensamentos, sua vozinha interior, né, que vai gerando a sua vida, ou seja, vai programando a vida da pessoa de acordo com aquilo que ela pensa e de acordo com aquilo que ela faz. É um tipo de uma terapia? Não seria bem só terapia, né? A gente não pode dizer que a PNL é terapêutica. É uma ferramenta que se pode usar também em terapia, porque é uma terapia breve. É um atendimento mais breve, a curto prazo, porque quando o especialista em PNL está trabalhando com o seu cliente, ele vai isolar a mente inconsciente, ou seja, trabalhar apenas o inconsciente, porque é no inconsciente que estão os nossos traumas, as nossas fobias, os nossos medos, as nossas questões que ainda não estão resolvidas emocionalmente falando. E que interfere no nosso dia a dia. Com certeza, interfere muito. Por exemplo, se você tem alguns medos que realmente são paralisantes, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de elevador. Né? É uma coisa que paralisa, dificulta a minha vida, porque eu tenho que subir de escada nos prédios quando for muito alto. Tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de falar em público. Ajuda nisso? Muito. De que maneira? E ajuda muito. Veja bem, pegando o seu exemplo, né, medo de elevador, com certeza você não se lembra, mas você teve uma experiência na sua vida negativa em relação a um ambiente fechado, que não necessariamente possa ter sido o elevador. Então, quando você entra no elevador, abre-se um arquivo no seu inconsciente te remetendo a essa memória. E é fácil de resolver isso. É simplesmente levar você a imaginar esse quadro, a ter essa história de volta, porque na verdade a memória ela não é apagada, ela pode ser ressignificada, e trazer recursos do adulto, da Leia de hoje, para fazer com que ela mande essa informação para a criança que está aí dentro dela, fazendo com que
todo momento, só de pensar em elevador, aí você deve ter esse constrangimento. O tempo inteiro que você pensa, antes de entrar num prédio, você já pensa se tem ou não elevador. E as pessoas acham que alguns medos são ridículos. Eu, por exemplo, acho ridículo uma pessoa que não dirige, que tem medo de dirigir, mas eu tenho medo de elevador, a gente esquece de se colocar no lugar do outro. Eu dei exemplos muito simples. Tem outros, assim, que a PNL ajuda muito, que você vê resultados muito claros? Assim? Quando a gente pensa em medo, é importante frisar o seguinte: existem vários tipos de medo. E como você mesma colocou aí no início, o medo, ele nos paralisa. Então, as pessoas têm medo, muitas vezes, de mudar do seu emprego, estão insatisfeitas, estão tristes, tem 15, 20 anos que estão no trabalho, que não as completam, mas elas não conseguem sair. Medo de enfrentar o novo. Né? Tem já estudos em relação ao medo, tem um trabalho muito consistente da Maria Lúcia Pessoa, em que ela cataloga 333 tipos de medos. Ela faz essa árvore do medo. Então, nós temos os medos existenciais, tem pessoas que têm medo de ser feliz, né? Medo de se arriscar na vida. E a PNL é uma ferramenta que vai fazer com que a pessoa perceba o seu potencial, que ela entenda que ela pode mudar a sua forma de ver a vida. Né? Através da hipnose, através da regressão, ela vai ressignificar esses episódios que não foram legais na sua vida. Então, com um bom profissional, né, que hoje a gente percebe que já tem vários coaches, né, que são aqueles que conduzem o coach, ou seja, o cliente, para que ele possa ressignificar essas experiências que não são bem resolvidas na vida. Uma outra situação que a gente observa muito na comunicação, né, o medo que as pessoas têm de falar em público, o medo que as pessoas têm de se expor, né, ou mesmo em sentimentos, ou falar o que pensa. E quando a gente analisa, porque cada caso é um caso, sempre ou geralmente essas experiências elas vêm da infância do adulto, né? E eles não têm condições realmente de mudar isso. Então quem está de fora acha que é muito fácil, né? Mas é difícil porque o processo ele é inconsciente. Então a PNL vem resgatando essas formas inadequadas, ou essas crenças limitantes que as pessoas têm, para que elas possam ser mais livres, mais felizes e mais realizadas. Isso vale, por exemplo, para a nossa relação com coisas materiais, com dinheiro, por exemplo? Eu me lembro de ter visto uma vez uma pessoa que foi se tratar disso. Ela parecia que se auto-boicotava com relação a ter dinheiro, ter sucesso, ter ascensão na carreira. Vale também? Sim, vale, porque as crenças, elas estão no nosso inconsciente. Então, se uma pessoa tem a crença de que uma pessoa rica é corrupta, ou uma pessoa só conseguiu dinheiro através de falcatruas, ou que ela roubou, etc. e tal, ela tem essa crença. Consequentemente, ela nunca vai ter a sua prosperidade financeira. Ela faz realmente a autossabotagem. Uma outra questão ligada, muita crença entre as mulheres, é o seguinte: às vezes a mulher, ela traz uma crença, né, e é inconsciente, ela não tem essa noção, de que a mulher não pode receber mais do que o marido. Então ela pode ser uma profissional com uma competência fantástica, um potencial muito grande, mas ela não dá conta de ter essa prosperidade financeira, porque na hora que ela está prosperando no seu trabalho, ela está sendo bem remunerada financeiramente, ou ela recebe propostas para ter um outro tipo, uma proposta de trabalho que ela vai ganhar mais do que o marido, aquela vozinha interior diz para ela: não faça isso. Se você ganhar mais do que seu marido, você perde o casamento. Então, ela vai priorizar isso. Então, mas é inconsciente. Ela não tem, por mais que ela tenha, às vezes, um discurso diferente disso, inconsciente, ela se auto-boicota. Auto-boicota.
É sempre isso, né? Sempre é o auto-boicote para ser mais Sim. feliz em alguma coisa. Em alguma coisa. Mas quando você se cura, quando você se trata, abrem-se os caminhos assim para que outras coisas aconteçam, assim que o mundo exterior se realize a seu favor, é isso? Com certeza. É só você imaginar o seguinte, o ser humano, de um modo geral, ele sonha muito. Uhum. Né? Final do ano agora é ótimo para sonhar, né? Sonhar em mudar de emprego, em ganhar mais dinheiro, em fazer uma dieta, fazer um curso de inglês. Quantos sonhos as pessoas têm? Aí, no final do ano, elas estão se projetando para o próximo ano fazer tudo diferente. E você observa que chega o próximo ano, abril, maio... Passa o carnaval. Passa o carnaval, tudo tá nada. Porque são sonhos. Sonhos nós não realizamos. Agora, a PNL nos ensina a transformar os sonhos em metas. Né? Então, qual que é a diferença? Meta é um sonho com data marcada. Então, quando você é uma coisa simples, básica, mas quando você não se propõe alguma coisa, outra hora você pensa, eu queria isso, já coloca o verbo no passado, ou pensou, você não vai conseguir. Ou então você já acha difícil conseguir determinadas situações ou adquirir alguma coisa na vida. Então, o que a gente entende e aprende com a PNL? Primeiro, você, quando deseja alguma coisa, você tem que colocar aquela energia de que você vai conseguir. Por isso é que abrem-se as portas. E muitas vezes as pessoas acham que os problemas delas são no financeiro e, na verdade, no emocional, ou vice-versa. Então, para você ser uma pessoa realizada, você tem que ter equilíbrio nas suas 10 áreas da vida. Né? Que é a financeira, que é o lazer, que é o social, que é o relacionamento íntimo, relacionamento com os amigos, que é o intelectual, o espiritual. Então, quando você começa a ter a noção do que você precisa melhorar na sua vida, realmente você vai conseguindo as coisas. E vai se tornando uma pessoa mais livre, mais dona de si, né? Mais realizada. Fica mais fácil. Muito Bom, mais nós fácil. vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos perguntar a ela como isso tudo acontece e como é esse processo de coach. O Sala Especial faz um pequeno intervalo e volta já.